3 minutos. Práticas esportivas, aula de línguas, reforço escolar. São muitas as ocupações para os filhos, mas cuidado. O excesso de atividades pode ser prejudicial e causar um efeito contrário. Para saber como organizar melhor a rotina dos jovens, nós recebemos aqui no estúdio a psicopedagoga Flávia Della Justina. Bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui, Flávia. Bom dia, Renata. Flávia, como saber se realmente está tendo excesso aí na ocupação do tempo dos filhos? Olha, a criança é o termômetro, né? A criança, o jovem, essa rotina, ela precisa estar prazerosa para a criança, motivadora. Então, ela é o termômetro, né? Quer dizer, se perceber que a criança não está querendo ir ou para aula de inglês, para aula de línguas, para balé, se ela estiver fazendo um pouco de corpo mole, já é importante acionar aí e verificar se realmente ela está sentindo bem em fazer tantas atividades? Isso, e os pais procurarem informações dessa criança nas atividades, né? Como ela está, acompanhar de perto, né? E até que ponto o excesso de atividades pode realmente ser prejudicial para a criança ou para o jovem também, né? Olha, o excesso pode ser prejudicial, sim. Então, o melhor é que os pais tenham as informações necessárias para identificar quais são as habilidades dessa criança, desse jovem, o que ele se sente melhor, né? Em quais as tarefas diárias que ele se sente melhor, que ele vai com prazer, que aquela rotina ele está conseguindo levar de uma maneira agradável, satisfatória, produtiva e funcional. Claro. E que tipo de prejuízos pode causar a criança? Por exemplo, até na escola mesmo ela pode ser prejudicada se estiver sobrecarregada? Sim, porque ao montar essa agenda da criança, os pais devem priorizar o quê? O estudo. Sim. Né? Então, os estudos devem vir como as atividades prioritárias durante o dia. Né? Então, primeiro ele vai desempenhar essas tarefas e depois de cumprir os seus deveres com os estudos, ele vai para as atividades e ter tempo livre para se divertir. Então, é importante que a agenda ela equilibre o tempo de estudo, o tempo de lazer e de outras atividades, que são atividades também para o aprendizado e desenvolvimento do jovem, né? Da criança e do jovem. O que a gente percebe hoje é que assim, a gente vive numa sociedade tão competitiva, né? E os pais, obviamente, por uma boa vontade, querem preparar, né? Muitas vezes essa criança se joga. Então coloca para fazer aulas de inglês, de espanhol, de francês, várias atividades, mas muitas vezes se esquece que são apenas crianças, né? Que precisam de um tempo para elas também, né? Precisa. E por isso os finais de semana devem ser planejados também. Então, no final de semana, esse tempo da criança, quer dizer, ele precisa de um tempo maior para que ele possa gerenciar as suas próprias tarefas, aquilo que vai lhe dar prazer. Né? Final de semana, ele precisa desse momento livre, de atividades que não sejam dirigidas. Né? Durante a semana, ele tem o tempo todo... Ele tem uma obrigação, né? Se ela tem uma aula de inglês, uma aula de... ela tem a obrigação de Sim, ir, né? responsabilidade de ir, né? De cumprir com as tarefas, de atender a rotina e a dinâmica daquela aula, né? E na hora de escolher essas atividades, os pais devem levar em consideração o que a criança quer? Por exemplo, às vezes a mãe quer colocar a criança numa aula de balé, mas ela quer fazer judô, karatê, né? Então, quer dizer, deve levar em consideração, deve conversar com ela o que ela gosta, o que ela quer fazer? Sim, deve, porque a criança vai passar para os pais as informações necessárias para que ele possa organizar a sua agenda. Então, os desejos, as vontades e as próprias habilidades, porque a criança, ela reconhece aqui, né, em quais as tarefas, em quais as atividades ela se sai melhor. Então, não adianta nada colocar numa atividade, num futebol, se a criança ali não tem habilidade motora com os pés. Melhor colocar em outra que ela é melhor, né? De repente, uma atividade de teatro, ela é mais criativa, ela tem uma habilidade de comunicação maior, então ela pode fazer esse tipo de atividade. Então, os pais devem estar atentos a essas sinalizações das crianças também. Claro que depende muito, vai depender muito de cada criança, mas de uma forma geral dá pra gente saber, assim, em média, quantas atividades extras seria interessante, assim, o mínimo, né, e o máximo, para não sobrecarregar a criança, ou vai depender mesmo, como você falou, dos indícios que a criança dá? Dos indícios que a criança dá e também
o tempo que ela está, de que maneira ela está conduzindo as suas próprias tarefas. Então, a rotina tem que ser de uma forma que ela consiga levar de uma maneira tranquila, sem estresse. Então, o indício é assim, ela está fazendo de uma maneira saudável, ela está comparecendo às tarefas de uma maneira tranquila e fazendo de uma maneira tranquila, né? Se não, é motivo de prestar atenção. E muitas vezes a criança e o jovem, ou ele não tem esse diálogo, ou sequer ele consegue mesmo, né? Expressar para os pais que realmente ele está sobrecarregado. Só para finalizar, que as pessoas possam ter conhecimento, quais são, assim, portanto, os indícios, né? Os sintomas que a criança pode apresentar e para perceber que ela realmente está sobrecarregada e que está em excesso no número de atividades para ela? Irritação, né? Uma irritação, uma impaciência, os desagrados, hoje eu não quero ir, hoje eu estou cansado, né? Então, as verbalizações, né? E a postura da criança durante as tarefas, né? Ao longo da sua rotina semanal. Então, quer dizer, os pais devem estar, como sempre, muito atentos à criança, né? Acima Isso, de tudo, né? Acima de tudo, e diálogo, né? Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Nada. E obrigada a você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um ótimo dia.